Olá, viva! Seja bem-vindo à Liga dos Inovadores, o novo podcast do Expresso sobre o que de inovador mais distintivo está a ser feito pelas nossas empresas. Eu sou a Elizabeth Miranda. E eu sou o Pedro Lima. E teremos connosco Francisco Rodrigues, presidente da PIC Advanced, que é uma empresa de telecomunicações de Ilhavo, com quem falaremos já de seguida. Neste episódio falamos sobre um tema no qual Portugal tem vindo a distinguir-se pela positiva, a internet. Podemos não dar muito por isso, mas entre 2016 e 2024 a velocidade média de ligação à internet multiplicou-se por 10. Tudo é muito mais rápido. E há vários rankings, não vale a pena entrarmos no detalhe dos megabits ou dos terabits, mas... Até porque ninguém percebe. Exato. Mas estamos colocados no intervalo dos 20 a 30 países com a internet mais rápida. Não é mau. Estamos pior pontuados, por exemplo, no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, ou então se fizermos uma medição do PIB per capita em paridades de poder de compra, mas desejavelmente o facto de termos uma infraestrutura digital considerada avançada poderá contribuir para o desenvolvimento económico do país, não é? Exatamente, e essa é a expectativa. De facto, temos uma grande penetração de fibra óptica, passam por cá cerca de 20 cabos submarinos que melhoram o tempo de resposta das ligações com os continentes africano, americano e europeu, e temos cerca de 30 centros de dados, todos a contribuir para que o país tenha conquistado o estatuto de centro de interconexões global. Além disso, temos empresas que estão a desenvolver tecnologia inovadora nesta área da internet e das telecomunicações e a dar cartas lá fora, ajudando a reduzir o déficit da nossa balança comercial. Vamos falar com o Francisco Rodrigues, da PIC Advanced. Um bom entendedor sabe que para inovar é preciso ter uma boa rede. Uma rede de colaboradores, de investidores, de mentores, de parceiros, de especialistas, de fornecedores, até de entendedores. E já agora, uma boa rede de net para os ligar a todos. Neste podcast, vamos ouvir quem anda a inovar na tecnologia das redes ópticas passivas, as chamadas PONs, ou PONs, para os entendidos, e ficar a saber como os mais recentes avanços tornam as redes de comunicação ainda mais rápidas, seguras e eficientes. O que são sempre pontos a favor. Trocadilhos à parte, se a sua empresa precisar de fibra de última geração, fale com a Nós Empresas e seja atendido e entendido por um gestor dedicado ao seu negócio. Olá Francisco, bem-vindo à Liga dos Inovadores. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigado. Que som é este que nos traz? Este é o som do mar. Não tem obrigatoriamente algo a ver com a empresa, com a PIC Advanced, mas é um som que pode caracterizar o sítio onde potencialmente há menos informação e internet a chegar. É onde as pessoas mais podem estar desconectadas da internet e de toda a informação que lhes está a chegar, mas por outro lado também quem pratica desportos náuticos sabe que tem de existir ali agora e que os faz viver no momento, que é isso que também se procura que a informação e a sociedade da informação e esta infraestrutura que é a internet nos faça viver cada vez mais no momento e cada vez mais focados em que quer que seja que nós gostemos. E tem a ver também com o facto de vocês terem a vossa sede em Ilhavo, uma cidade marítima, digamos assim. Sim, eu sou originalmente da Serra, mas sou um apaixonado pelo mar. E não me vejo a viver longe do mar durante muito tempo. O nosso escritório é um sítio privilegiado, num parque com vista para a ria. Os nossos escritórios têm vista para a ria e podemos inspirar a partir daí. E estamos a 10 minutos do mar, por isso sempre que é preciso ter boas ideias ou relaxar um bocado, em 10 minutos estamos ao pé das ondas e podemos focar-nos e relaxar também. Então explique-nos lá o que é que a PIC Advanced tem de inovador. A PIC Advanced tem vários braços de inovação, mas de uma maneira muito simples o que nós fazemos é a internet que chega à casa das pessoas tentar que seja mais eficiente, mais rápida, portanto os dispositivos que são já necessários para a infraestrutura de trazer a informação até casa, torná-los mais simples, mais rápidos, e isso pode ser feito de várias maneiras. Ou com eletrónica que é feita de uma maneira mais eficiente, com algoritmos mais eficientes, ou mesmo na camada óptica, porque a maior parte das redes de telecomunicações até casa das pessoas hoje em dia vem em fibra. Portanto, todos os operadores em Portugal neste momento estão a trabalhar em fibra e na fibra viaja a informação em forma de luz. E é importante que essa luz seja depois reconvertida em eletricidade. E é preciso haver essas interfaces. E nós estamos a tentar simplificar essas interfaces integrando-os. A integração na eletrónica, os chips
que estão muito em voga e estiveram em voga há cerca de 2 anos atrás, estão agora a aparecer mais maduramente na área da óptica. E nós somos os primeiros que estão a trazer os chips fotónicos, daí o nome da empresa de Photonic Integrated Circuit Advanced, para as redes fibra até casa. Trazer muitas funções para uma só unidade de processamento, um só sítio de processamento. Portanto, a internet chega-nos através de fios, não é? Que transportam dados. Vocês estão no final do fio dentro da casa das pessoas, é isso? Guia-nos lá. Exatamente. Nestas redes fibra até casa é o que nós chamamos na técnica uma comunicação ponto a multiponto. Há um ponto que pertence à operadora que está ligado depois à internet, ao resto dos servidores todos e onde é armazenada a mesma informação, que depois é distribuído por muitos utilizadores. Antigamente, quando nós tínhamos o cobre, as ligações eram mais curtas, eram necessários repetidores a meio do caminho, porque havia a limitação do cobre de passar a informação. Com a fibra, essas ligações podem ter até 20 km. E onde nós localizamos é ou na ponta do operador, ou depois na caixinha que chega à nossa casa, onde entra um cabo amarelo, tipicamente, e depois é feita a reconversão dos fotões que vêm na fibra até os eletrões que vão ser depois entendidos pelas nossas placas de rede, pelas nossas televisões e vice-versa. Também temos que passar os eletrões dos nossos pedidos de google.com ou google.pt para o que estiver para cima, para termos uma resposta. Portanto, no final, estamos a falar de maior rapidez e fiabilidade de transmissão de dados. Exatamente. Isto é uma preocupação que existe em todo o mundo e os operadores de telecomunicações juntam-se em consórcios e definem quais é que são os próximos estándares das telecomunicações e qual é que deverá ser a próxima velocidade que nós vamos ter. No início, as redes que nós tínhamos até casa permitem oferecer aqueles 200, 500 megabits por segundo, que já são amplamente comerciais para todos nós, e há cerca de 10 anos atrás eles disseram vamos ter que migrar agora para uma velocidade mais rápida, que pode ir para os utilizadores finais até 1 gigabit ou 2 gigabits por segundo. Mas na infraestrutura tem que ir até 10 gigabits por segundo. E foi aí que nós começámos a trabalhar, mas é uma maneira de trabalhar que é sobre uma tecnologia que todos dizem que vão aceitar. Agora temos aqui a fazer da maneira mais eficiente e da maneira que seja mais utilizável do ponto de vista também para os operadores. Portanto, assim, em termos muito simplificados, mas para descodificar, portanto, vocês estão a trabalhar numa plaquinha diferente das outras, das concorrentes, não é? A plaquinha Exatamente. Que está em casa diferente. Exatamente. Em termos de que é em concreto, no que é que se diferencia? Existem aqui várias tecnologias, mas nós especificámos-nos numa. E essa tecnologia permite, na fibra, viajarem vários canais ao mesmo tempo. O mesmo que, neste momento, o mais conhecido é só ver um canal na fibra, como havia só o RTP1. Antigamente, neste momento, nós temos os 4 canais generalistas e é isso que também está acontecendo na fibra. Nós especializamos em conseguir meter os 4 canais na fibra e conseguir com que deixasse de ser a preto e branco e passasse a ser a cores, para termos mais informação, ok? E já conseguimos e desenvolvemos o primeiro produto para isso. Essa tecnologia tem um nome que é a nova geração das redes ópticas passivas número 2. Nunca houve uma nova geração número 1, mas foi assim que foi batizada e é sobre isso que nós estamos ao próprio. Isso, a nossa diferenciação é, fomos os primeiros que conseguimos utilizar mais canais dentro da fibra, para as redes fibra até casa, e também aumentar por canal qual é que é essa velocidade que eles iam ter, permitindo passar do preto e branco para as cores. De quantos gigabits é que precisa uma casa hoje em dia? Assim, uma família com 4 pessoas, um computador para cada um, jogos, telemóvel, tablet. De quantos gigabits é que nós precisamos? Para uma família comum, uma ligação 500 megabits por segundo, 1 gigabit por segundo, é suficiente neste momento, mas o problema é quando ou temos aplicações de pico ou alguém decide mudar de carreira e começa a ser gaming ou começa a querer ver vídeos em alta definição, ou o pai lembrou-se e foi comprar uma televisão que vai consumir muito mais largura de banda porque estava em promoção numa loja, e aí começamos a escalar na necessidade. O problema é que se eu hoje em dia estou a falar em 10 gigabits por segundo, é porque estas tecnologias, e atenção, eu estou a falar em 10 gigabits por segundo, mas neste momento aquilo que já se está a desenvolver já são 50 gigabits por segundo. É porque estas tecnologias demoram 10 anos a ser desenvolvidas. Por isso nós hoje em dia podemos não sentir essa necessidade
até de maior largura de banda disto que eu estou a falar, em termos destes números que eu estou a falar, mas daqui a 10 anos nós vamos precisar, porque se não houver infraestrutura suficiente para dar agora e nós colocarmos primeiro essa infraestrutura, depois ninguém vai fazer aplicações que consigam correr de cima delas, porque não há o edifício para se fazer os negócios, não há o hospital para se fazer as operações, é preciso primeiro criar essa infraestrutura, por isso nós temos de estar sempre em ciclos de tecnologia que estejam 10 anos à frente das necessidades atuais. Nós em Portugal já temos 10 gigabits por segundo, não é? Neste momento, não a versão a cores, mas sim, já temos 10 gigabits por segundo. A versão a preto e branco, sim, portanto, não aquela em que vocês estão a trabalhar. Exatamente. É um canal que funciona até 10 gigabits por segundo, ainda não está muito disseminado, mas já existe, sim, já há operadores que estão a fazer. Então, e quando nós tivermos 50 gigabits por segundo, o que é que vai ser possível fazermos que hoje em dia ainda não conseguimos? Consegue assim dar exemplos? Sim. Há exemplos com o 5G, as demonstrações foram operações remotas, de cirurgias remotas, em que alguém estava a operar um braço robótico à distância e o robô estava a fazer cirurgia, e isso era preciso links dedicados ponto a ponto. Pode haver esse tipo de aplicações utilizando infraestrutura normal de fibra que já existe, sem termos que tocar nas fibras que já estão a pôr debaixo da nossa casa, só uma questão de alteração de hardware. Jogos holográficos, ter processadores de inteligência artificial mais próximo da casa, que é o chamada computação distribuída, também permite maior velocidade de processamento e distribuição desse processamento. Portanto, o que nós estamos a falar aqui é, estamos a criar esta infraestrutura para depois, quem tiver que fazer as aplicações, saber que existe, porque depois aí já não há esses limites. E de salientar que há ligações, por exemplo, as submarinas, que já trabalham a terabits por segundo e que há canais de informação que já têm que trabalhar a velocidades muito superiores. Agora, que se nós estamos a falar para as redes da nossa casa, se vamos precisar de 50 gigabits por segundo nos próximos 10 anos, a maior parte das casas se calhar não, mas se calhar muitos sítios, prédios de residência ou de negócios que vão precisar, e esses são os primeiros a ter esse tipo de tecnologias. Imagens holográficas vai ser possível com 50 gigabits ou até 100, não é? Já se fala inclusivamente em 100 gigabits por segundo, não sei quando é que isso acontecerá. 100 gigabits por segundo depende da transmissão, mas eles existem, mas nas redes de fibra até casa pensa-se que será a seguir aos 50 GB, o próximo passo será 200 gigabits por segundo. Mas já estamos a falar de uma tecnologia 2040, ok? Eu não sou um especialista em imagens holográficas, mas acredito que isso poderá trazer largura de banda necessária para se conseguir fazer esse tipo de processamento gráfico que é necessário. Portanto, fazer uma chamada e do outro lado eu aparecer como se estivesse lá. É isso? O importante é nós não criarmos a limitação da infraestrutura que existe e permitir que esse tipo de aplicações seja desenvolvida. Francisco, uma questão lateral que está relacionada de alguma forma com o que estamos a falar. Há a ideia de que Portugal tem uma excelente cobertura em termos de internet. Isso é algo que, na sua opinião, é assim, comparado nomeadamente com outros países? Somos dos países com maior penetração de fibra óptica até casa. Foi um investimento que foi feito, um investimento muito inteligente e que permitiu o desenvolvimento de Portugal, ok? Em termos de internet por si, se contarmos com rede móvel e assim, eu não tenho esses dados. Sei que do ponto de vista da fibra, fomos dos países com maior penetração de fibra até casa, e há países que estão muito atrasados e que nós deixamos muito desenvolvidos. A Alemanha só agora é que está a começar a apostar no deployment da fibra. E Portugal já o fez há 15 ou 20 anos atrás. Portanto, temos estado a dar cartas de alguma forma? Sim, e agora é uma questão da sua utilização e do desenvolvimento que nós conseguimos tirar a partir daí. E em termos de clientes, quais são os vossos clientes? Para que mercados é que vocês trabalham? Portanto, os nossos clientes são ou operadores de telecomunicações ou integradores de serviço que depois vendem aos operadores de telecomunicações. O nosso maior cliente neste momento está nos Estados Unidos da América e é uma operadora conhecida principalmente na costa este, que é a Verizon. Também trabalhamos com operadores em Portugal, trabalhamos com a Mel desde o início da PIC Advanced, porque em Aveiro existe um laboratório de investigação que é a Altice Labs e eles sempre quiseram trabalhar connosco no ponto de vista também da melhoria da infraestrutura e da melhoria dos componentes deles. Por isso eles foram os parceiros desde o início e também são nossos clientes de mais longa data que temos aqui. Falou da Verizon. A Verizon é um importante ator, digamos assim, na vossa história. Do que percebemos, a Verizon deu-vos um certo impulso. Como é que foi possível chegar à Verizon? Tudo vai de como começámos a empresa. A empresa começou há 10 anos atrás, em 2014, com o meu professor de mestrado na altura e outra colega também que estava a terminar o mestrado. E já estávamos a trabalhar nesta rede Nova Geração 2, como disse há bocado. E surgiu aqui uma oportunidade de vamos tentar fazer algo comercial
com ótica integrada ou com ótica discreta, mas existe aqui um novo advento das redes de fibra até casa. E começámos a desenvolver, fizemos as primeiras ideias, os primeiros esquiços, os primeiros protótipos, e o professor fundador da empresa, ele também tinha participado nos standards. Portanto, ele também tinha uma vida noutras empresas no passado, em que ele tinha feito parte dessas standardizações e conhecia as pessoas que estavam associadas ao desenvolvimento dessa tecnologia. E então, um dia recebemos um contacto a perguntar se possivelmente nós poderíamos ter esta tecnologia ou se lá iríamos conseguir chegar, não diretamente a Verizon, mas sim de um integrador de sistema americano que estava a trabalhar com eles. Tentámos com eles, tentámos também na altura com outros integradores através do nosso parceiro português. A nossa tecnologia foi-se destacando até que chegámos mesmo à Verizon, porque fomos passando os diferentes testes. No início era uma empresa com 4 ou 5 pessoas a falar com um gigante. Não é confortável estar do ponto de vista de ser fornecedor de serviços ou de componentes nessa posição, porque eles estão habituados a outra estrutura, estão habituados a ter vários níveis para poderem escalar caso haja problemas, e ali eles falavam diretamente comigo ou com os meus colegas de engenharia e sabiam que era ali que tinha que estar a solução. E foi assim que fomos ganhando confiança, mas foi uma situação em que nós mostrámos um produto, mostrámos uma ideia, vendemos essa ideia com demonstrações em laboratório, fomos desenvolvendo o produto e eles, através da confiança daquilo que nós estávamos a mostrar, viram que nós íamos conseguir chegar lá. E há na empresa um antes e um depois da Verizon? Eles de alguma forma certificaram a vossa... Não vou dizer que não, de um ponto de vista prático, sim, porque conseguimos tornar-nos fornecedores deles, que não é uma coisa fácil. Foi algo importante também para nós diversificarmos a nossa carteira de clientes e é um bom cartão de visita para outros, porque passamos a ter muito mais credibilidade. E a experiência de conseguir fornecer à Verizon dá-nos também toda outra base para conseguirmos ir dar suporte a outros operadores que tenham as mesmas dimensões. Como é que estão a desenvolver este novo projeto PicFast? Patentearam? Têm concorrência nesta área? O PicFast é um projeto que nós demos que é para os nossos circuitos ópticos integrados serem mais rápidos e nós conseguimos ainda trazer mais capacidade de processamento às nossas penzinhas que nós vendemos. Porque isto é uma penzinha que entra na caixa da casa das pessoas. É o nome de um projeto que recebeu uma bolsa do EIC, European Innovation Council, na parte da aceleração e transição, que nós apresentamos como ideia o desenvolvimento de um destes protótipos para conseguir ser mais rápido, mais eficiente e com mais capacidade de processamento. Porquê? Porque neste momento os operadores precisam de um router e precisam de uma destas caixinhas onde entra a fibra, em que lá dentro já está a nossa penzinha. Nós conseguimos fazer a junção das duas e integrar isto tudo num router. Ou seja, eles vão substituir 2 caixas por uma penzinha, integrar diretamente no router, consumir menos potência e ainda ter esta ótica integrada a trabalhar lá dentro. E apresentámos isto ao painel da Comissão Europeia, eles decidiram financiar-nos e agora estamos a desenvolver. Se tem patentes, sim. Nós já temos patentes aqui na área da parte da fotónica integrada, nomeadamente no desafio do encapsulamento, que é uma das coisas mais difíceis que nós temos nos chips, mas também nos algoritmos de controle que nós precisamos para depois fazer a interface entre a eletrónica e a fotónica. E o fabrico? Onde é que é feita a produção e com que materiais, digamos assim, de que proveniências? Há vários componentes dentro do produto, mas maioritariamente o fabrico é feito em Portugal. É feito no nosso parceiro em Águeda, chama-se HFA, muito próximo do nosso escritório, também já parceiros de longa data connosco. Eles assemblam a placa eletrónica e depois fazem a montagem final do produto. Os chips que vão para a placa eletrónica vêm de todo o mundo. Os componentes ópticos estamos a reconverter a um parceiro sul-coreano neste momento que faz a assemblagem do componente óptico, mas nós queremos passar para estes chips que depois serão assemblados cá em Portugal. E os chips vamos tentar que sejam também feitos na Europa. Neste momento nós somos cerca de 60 pessoas, 45 fazem investigação e desenvolvimento, 10 estão na parte das operações. Nós temos uma equipa de produção, neste momento de 3 engenheiros, que o que eles fazem é industrialização. Portanto, pegam nos produtos que estão quase a sair e garantem que eles estão prontos para ir para uma linha de produção. E nós também desenvolvemos todos os sistemas de testes que são precisos. Depois vamos para o nosso parceiro de produção e eles é que tratam de tudo. Nós não contratamos as pessoas para fazer, não lhes damos o treino, não temos a infraestrutura e as normas de qualidade necessárias para fazer essa produção. E foi uma decisão que nós quisemos. Nós queremos manter como uma empresa de inovação e desenvolvimento e não de foco
na parte da produção. Claro, disse que era a HFA que produzia, exatamente. Que são também vossos financiadores, acionistas? Foram seed investors, são nossos acionistas quase desde o início. Um dos principais focos da PIC foi sempre ter faturação e tentar diversificar os níveis de faturação, e houve um momento em que nós estávamos a escalar um ramo de negócio em que era preciso um pouco mais de pulso financeiro, e percebemos que eles seriam bons parceiros porque primeiro poderiam nos dar esse dinheiro que nós estávamos a precisar para alavancar, e porque eles tinham também o know-how da indústria quando fosse preciso depois para os nossos próprios produtos virem a fabricá-los. Ou seja, eles também foram um cartão de visita, e estão ok com isso, para clientes como a Verizon ou outros. Nós trazemos cá, enquanto já estávamos na fase final de desenvolvimento, dizer, é aqui que vai ser produzido, vocês veem que tem aqui uma fábrica com mais de 20 anos de experiência, 300 ou 400 pessoas, e estamos ok em fazer esta produção aqui em Portugal. Portanto, foram parceiros estratégicos também desde o início. Abriram em 2024 uma empresa, um escritório nos Estados Unidos. Foi para se porem de alguma forma a salvo da onda protecionista que entretanto surgiu? Qual foi o objetivo? Não, pode vir a dar jeito, obviamente. Nós abrimos o escritório na Flórida, inicialmente em Fort Lauderdale, muito pertinho de Miami, mas agora já estamos em Orlando. Existe uma coisa na Flórida que se chama Photonics Corridor, em que eles têm bons centros de investigação na área da fotónica. E para nós conseguirmos projetos com universidades americanas e conseguirmos ter algum financiamento americano, tínhamos que ser uma empresa americana. Então abrimos aí o escritório num ponto de vista de fazer investigação e desenvolvimento com universidades americanas e entidades americanas, e também, obviamente, para fazer business development, porque grande parte do nosso mercado pode estar lá. Portanto, não antecipam que o Trump venha a ser um problema para o vosso negócio? Pode vir a ser. Sabemos que com esta situação geopolítica das tarifas as coisas podem mudar de um dia para o outro, mas sentimos-nos preparados por causa também dessa porta que já tínhamos aberto antes de ele se voltar a candidatar a presidente dos Estados Unidos. Vocês exportam sobretudo para os Estados Unidos, não é? Sim, a maior parte das vendas neste momento, portanto, cerca de 60% das nossas vendas são para os Estados Unidos. O resto é aqui entre a Europa e a Ásia. Porquê é que não há mais operadores nacionais a comprarem a vossa penzinha? Era tudo uma questão de qual é que é a tecnologia dentro dos standards que estavam definidos que eu vou escolher. O NG-PON 2 se calhar é uma tecnologia mais avançada, porque são as várias cores a acontecerem ao mesmo tempo, mas também demorou mais tempo a aparecer. E também tem um preço um bocadinho maior do que outra tecnologia que só funciona a preto e branco. E os operadores perceberam, posso demorar-me um bocadinho mais a entrar no mercado e ir com uma tecnologia que se calhar não é tão avançada, mas que serve, e depois volto a trocar, ou espero mais um bocadinho e faço aqui uma rede que me vai dar para os próximos 20 ou 30 anos. A Verizon sempre foi inovadora na parte de escolher qual é que era a tecnologia. Eles foram os primeiros a colocar fibra nos Estados Unidos da América e foram quem percebeu que, se calhar, com esta tecnologia, eles podem ter uma rede que lhes vai permitir crescer mais rápido com a infraestrutura que já têm, enquanto que os outros já têm que pensar, ok, eu estou em 10, mas já tenho é que passar para os 50 porque há clientes que vão precisar de 50. Enquanto que a nossa tecnologia, eu posso ter os 4 canais, um de cada vez, mas eu posso começar a juntar canais e posso ir até 40 gigabits por segundo. Vamos demonstrar isso agora numa feira no final do mês e podemos já ter aqui um salto intermédio também para esse crescimento. E é por causa disso, time to market, se calhar outros operadores escolheram, uma questão de preço. A Verizon, nós achamos que eles tiveram mais visão, mas ainda nem todos fizeram essa escolha. E nós continuamos advogados desta tecnologia e também das próximas que vêm. Francisco, já falou um pouco da história da PIC Advanced. No site da Verizon conta-se um bocadinho a vossa história e lê-se, por exemplo, que a empresa foi criada por um professor português e pelos seus 2 estudantes estrela. Está lá escrito nesses termos, portanto o Francisco é um estudante estrela. Não precisa decorar, Francisco. Conte lá um bocadinho mais como é que isto de facto aconteceu. Da melhor maneira possível, que foi da maneira mais natural. Pronto, ainda hoje em dia trabalhamos os 3 juntos. O professor Teixeira depois foi meu orientador de doutoramento. Ainda hoje é o meu grande mentor na parte de vida e na parte profissional. Eu tinha aqui uma ambição, não era uma ambição, eu tinha aqui um desejo de experimentar o que era uma empresa grande. E eu fui trabalhar para a Portugal Telecom Inovação em Sistemas, chamava-se assim na altura, e trabalhei e gostei, mas percebi que uma empresa grande poderia não ser para mim porque era demasiados processos, demasiadas coisas que me estavam a aprender, e surgiu aqui a oportunidade da PIC Advanced.
um bocado contra o tradicionalismo que se calhar os meus pais tinham. A minha avó tinha trabalhado na Portugal Telecom, era bom e estava contente. Eu poderia ter uma carreira até o resto da vida sempre na mesma empresa, mas eu decidi mudar porque queria fazer alguma coisa diferente. E a Peak Advanced trouxe-nos isto. O professor Teixeira é uma pessoa de ideias todos os dias. Se houvesse mais 10 Franciscos ou mais 20 Franciscos por aí fora que queiram desenvolver ideias de negócio com ele, força, porque ele tem muitas coisas em espera. E nós tivemos a sorte, esses estudantes que estavam com ele, de estar no momento certo, ao lado dele, e que disseram, ok, esta ideia é boa, vamos todos tentar e ver o que é que dá. Nunca sem nenhuma ambição. Aliás, as nossas primeiras piadas que tínhamos no início em termos de objetivos, já os ultrapassámos e nós nunca pensámos que lá chegássemos. Pronto. Portanto, é gestor, CEO aos 33 anos, não é? Gosta mais de ser gestor ou engenheiro? Engenheiro. E foi por isso que eu fui treinado. Portanto, eu tirei o mestrado em Eletrónica e Telecomunicações. Depois, o meu doutoramento foi em Business Innovation da Universidade de Aveiro, mas também com esta vertente da Peak Advanced e da fotónica. O que é que a fotónica vai trazer diferente para as redes de acesso? E eu não tenho formação de gestão, mas era a pessoa mais qualificada, entre aspas, que estava numa equipa 3 ou 4, ou se calhar era quem se importava menos de fazer isso. E depois fui ficando e gosto daquilo que faço, dá-me um prazer incrível esta parte da gestão, mas muitas vezes me pergunto se eu faço as coisas bem ou mal, porque eu nunca tive uma formação certa sobre isso. E um engenheiro é uma coisa determinística. Eu consigo saber um problema, recolher dados, fazer uma experiência e conseguir perceber se consigo sucesso ou não com a minha ideia. Na gestão não é assim. Na gestão vamos experimentando todos os dias problemas diferentes que aparecem, pessoas, clientes, fornecedores, e há uma amálgama de situações que tem que se resolver mais rápido, outras mais lenta, mas é algo que é muito do conhecimento empírico, e eu acho que até pode vir a ser mais difícil alguns dias do que ser engenheiro numa empresa que exija muito dos seus engenheiros. Sobretudo porque o engenheiro não tem necessariamente de lidar diretamente com pessoas, não é? Vocês já são 60, Sim. Cresceram relativamente depressa. Crescemos relativamente depressa, de uma maneira o mais sustentada possível, e eu já disse isto várias vezes, que é a coisa que eu mais me orgulho é as pessoas todas que nós temos na empresa, e podemos criar esta possibilidade de elas também fazerem carreira, a sua parte profissional, na parte da eletrónica, na parte das telecomunicações, na parte da fotónica em Portugal, e não terem de emigrar, poderem cá ficar, ver histórias de pessoas a acontecer. Umas eu já conheci da universidade, eram meus amigos, a primeira equipa mais de base. Outras foram-se juntando à equipa, mas todos com a mesma maneira de pensar e de estar. Então está ali uma equipa perfeita para qualquer tipo de problemas. É bom, tenho orgulho. Tem vindo a alargar a equipa. Que tipo de profissionais procuram? Nós, na Peak Advanced, maioritariamente procuramos engenheiros de diversas áreas, eletrónica e telecomunicações, física, materiais e mecânica. Nós crescemos organicamente, mas estamos sempre a receber currículos e estamos sempre abertos, porque se alguém chega com o background certo e que quer fazer alguma coisa de diferente nesta área da fotónica integrada, nós acabamos por conseguir absorver, porque temos tantos projetos a correr ao mesmo tempo que nos permite que haja um encaixe ou num só ou entre vários. A maior parte das pessoas que está connosco são alunos da Universidade de Aveiro. Portanto, a Peak Advanced também tem esta parte formativa. Nós trabalhamos muito próximo da Universidade de Aveiro. Eu oriento teses de mestrado. Temos cadeiras como projeto industrial que também correm dentro da empresa, e vamos começando a conhecer as pessoas. Elas vão vendo como é que a empresa funciona e a maior parte vai ficando. E depois, sim, temos pessoas que vamos contratando cirurgicamente de diversas áreas para dentro. Depois, em 60 pessoas, é normal que a vida deles, principalmente porque somos a maior parte jovens, porque a namorada foi, ou têm saudades de casa e querem mudar, ou querem mesmo dizer, eu não vou chegar aos 30 sem experimentar alguma coisa diferente. E vão. E outros que vêm. Tenho muita pena daqueles que vão, e agradeço à maior parte daqueles que vêm, ou todos os que vêm, a fazer parte da equipa. E o Francisco via-se aos 40 em Ilhavo? Sim. Não sei a fazer o quê, espero que a inovação, a área da fotónica, mas a Ilhavo, Aveiro, estar perto do mar, para mim aquilo é o centro do mundo.
porque estamos perto de grandes cidades, temos uma ótima qualidade de vida e aquilo que as pessoas pensam de ter de emigrar, na minha opinião, não é assim tão sexy porque exige muito da própria pessoa e é bastante desgaste também da própria pessoa. E eu respeito muito quem imigra por opção ou porque tem de ser, porque há bastantes fases de sofrimento. É o que eu digo, eu moro ali naquele centro do mundo, se tiver de ir aos Estados Unidos em 12, 13 horas eu estou na outra costa porque já há voos que são diretos de Lisboa, há essas facilidades. É uma questão de também gostar de viajar, mas voltar a casa e estar perto da família e estar perto do mar. Francisco, eu ouvi uma entrevista do António Teixeira em que ele dizia que teve de se adaptar, que teve que adaptar a inovação à empresa, não àquilo que ele gostaria que fosse, mas àquilo que o mercado estava disposto a receber, não é? E, portanto, até recuar um pouco naquilo que pretendia lançar para o mercado, e isso sim seria uma grande inovação. Portanto, isto transporta-nos para o conceito de inovação que nem sempre é disruptivo, é muitas vezes adaptativo, não é? E o que lhe perguntávamos é que lições é que tirou nestes 11 anos? Pergunta interessante. Sim, tivemos de nos adaptar. Sim, a visão de outras coisas bastante diferentes está lá. Por isso é que quando me perguntou há pouco o que é que a PIC faz de inovador, eu expliquei qual é que é o próximo produto que nós queremos de diferenciador aqui no mercado. A primeira inovação que nós fizemos foi colocar no mercado esta penzinha que dá os 4 canais a cores. A segunda é esta parte de fazer a troca do componente óptico para um chip. Mas agora o que vamos fazer com o chip? Há muitas coisas que estão a acontecer na PIC para isso. Nós conseguimos, na parte do encapsulamento, ter bastante inovação e estamos a desenvolver máquinas que não existem para conseguir fazer o encapsulamento de uma maneira muito mais eficiente e com menos perdas. Conseguimos, na parte do desenho, ter blocos que se calhar vão permitir funções na área das redes de fibra até casa que ainda não existem, de segurança, trocas de chaves quânticas, porque relativamente mais simples fazer trocas de criptografia quântica no canal óptico. Existem muitas ideias que estão a caminho, que nós não conseguimos efetivamente lançá-las todas, por causa também ainda não existir mercado. Mas sabemos, e como eu disse há pouco, o professor Teixeira tem mesmo muitas ideias, a maior parte delas são válidas e nós vamos sempre tentando ficar com elas em special projects para ir desenvolvendo para ficarem no pipeline. Se aquilo que vocês idealizam se concretizasse, o que é que isso mudava na vida dos consumidores? Alguns exemplos práticos, o que é que nós passaríamos a conseguir fazer? Se calhar, neste momento, já estávamos com uma internet e com essa capacidade de infraestrutura, toda a gente conseguia estar a jogar PlayStation 20, 30, 40 pessoas ao mesmo tempo numa casa e fazer uma mega festa de videojogo, todos na mesma casa. Depois também consegui ter alguma mais capacidade de computação mais próxima de nós, o que se calhar podia um investigador que tenha que ir ao escritório para fazer alguns cálculos científicos, porque aquele computador que tem no escritório é muito específico. Eu sei que hoje em dia também podemos gerir remotamente, mas há coisas que têm que ser ainda localmente por razões de segurança, ter esse tipo de processamento muito mais barato e mais perto de casa. E depois algumas trocas de informação que podem ser feitas de uma maneira mais segura também entre os vizinhos que existem através de algum canal quântico que pudesse ser aberto com os dispositivos que nós temos em casa. Então, não é assim tão esotérico. Agora uma pergunta que se calhar interessa aqui mais ao Pedro: e estar em casa a ver um jogo de futebol como se estivesse no estádio? É possível? Sim. Imersividade é muito facilitada com isso. Colocar um bom headset e ter 360 realidade virtual, várias pessoas ao mesmo tempo seria possível. Quantos gigabits são precisos para isso? Eu diria que 2, 3 pessoas iriam consumir uns 20, 30 gigabits por segundo. Mas eu não sou mega especialista em consumer electronics, mas é por aí. Portanto, é uma questão de tempo, Pedro. Vamos a isso. Francisco, temos agora aqui 3 questões que colocamos aos nossos convidados e a primeira é: de que inovação gostaria de estar aqui a falar daqui a 5 anos? Acima de tudo, de aquilo que já está a ser feito
pela PIC de que nós conseguimos efetivamente trazer estes chipzinhos para a casa das pessoas e conseguir mais capacidade de processamento lá. E depois uma área que me interessa muito, que é com estes chips conseguir fazer processamento de sinal puramente óptico, ou seja, ter processadores que em vez de funcionarem com eletrões e transistores, funcionarem só com guias de onda e alguns componentes ópticos. Isso vai ser uma grande revolução porque vai permitir maiores capacidades de processamento, uma potência muito mais baixa daquela que é possível hoje. Já se estão a dar os primeiros passos e é das coisas que eu mais gosto de investigar é dentro disto do processamento digital de sinal, mas no domínio óptico. E também inteligência artificial, modelos de inteligência artificial de machine learning, também com processadores ópticos por trás. E que concorrente mais cobiça? Os nossos concorrentes, maioritariamente, vêm do mercado muito mais tradicional, que é na China, estes concorrentes diretos. Eu vou destacar aqui uma empresa que não é diretamente nossa concorrente, mas que eu admiro por causa da inovação que tiveram, que é a Infinera, que acabou de ser adquirida pela Nokia. O processo de aquisição terminou agora. Eles têm várias vertentes de negócio, mas eles foram os primeiros no mundo a conseguir, não para as redes de fibra até casa, mas para as redes que depois ligam entre os data centers, ter um só chip fabricado por eles. E eu sei o investimento, imagino o investimento que eles tiveram, os grandes engenheiros que eles têm, de conseguir, dentro da sala limpa deles, da fábrica de semicondutores deles, alinhar os processos para fazer com que isto fosse comercial e permitissem a empresas como a PIC Advanced perceber que era uma coisa que é atingível e que nós também vamos conseguir fazer. E por fim, o gestor que mais admira? É uma pergunta difícil e que a minha resposta é uma possível não resposta, que é o seguinte: eu acho que um bom gestor é produto também da circunstância onde está, da área em que está a trabalhar e da paixão que tem e da capacidade que tem do que está também à sua volta de executar as coisas. Obviamente que há bons exemplos nisso, mas também há muitos empreendedores que podem ser bons gestores, podem ser bons empreendedores, que por causa das circunstâncias ou a empresa não estava certa, ou não conseguiram levantar dinheiro a tempo, ou a ideia estava demasiado à frente do tempo, não conseguiram ser bons gestores e executar as suas ideias e ainda estão hoje em dia no anonimato. Por isso eu vou destacar aqueles que estão a tentar e que querem continuar a tentar, porque de certeza que também há muitos bons empreendedores e gestores que estão nessa posição. Obrigado, Francisco, pela participação na Liga dos Inovadores. Eu sou o Pedro Lima. Eu, Elizabeth Miranda. Em estúdio connosco temos também o Gustavo Carvalho, no apoio à gravação e à edição. A sonoplastia é do Hugo Oliveira. Na Liga dos Inovadores contamos ainda com o apoio do ex-ministro da Economia António Costa Silva e dos professores Isabel Rocha e Ricardo Pais Mamete. São os nossos curadores. A fotografia é de Matilde Fiecchi e a capa de Tiago Pereira Santos. A coordenação é de Joana Beleza e Miguel Prado. A direção de João Vieira Pereira. Siga e subscreva a Liga dos Inovadores na sua plataforma preferida ou em expresso.pt.